Quando pensamos em serial killer, nós imaginamos apenas pessoas adultas, mas tem aumentado o número de crianças assassinas em série. O que faz uma criança ter prazer ao Elas nascem assim ou se tornam assassinas em série no meio em que convivem por conta de algum gatilho. E também quando pensamos em crianças más, o que vem à nossa mente são aquelas crianças que gostam de bater nas outras crianças, que batem nos pais, em adultos, são birrentas. É isso que vem na nossa mente ingênua. Mas esse vídeo não é sobre isso, porque isso aí é fichinha. O vídeo de hoje é, eu posso afirmar, o mal encarnado em uma criança. E esta criança, ela é considerada o serial killer mais novo do mundo. Ele começou a cometer seus crimes aos 6 anos de idade. E eu me pergunto, acredito que você também se pergunte, o que faz uma criança desenvolver esse prazer? Porque sente prazer em matar o outro e tão cedo. Eu penso que seja algo genético, mas será que realmente tem essa questão genética? Ou é por conta de um bullying que sofreu, um abuso por parte de adultos? O que será? Pode ser que a história do serial killer mais novo do mundo, Ahmaed Sadar, nos ajude a compreender um pouco e também aprender a identificar. Deus queira que não jamais tenhamos um assim na nossa frente, né? A gente se encontre com uma criança desse nível, mas se saibamos identificar e tomar as atitudes corretas. Esse vídeo, assim como esse canal, tem ajudado muitas mulheres a terem um olhar mais atento e um raciocínio investigativo mais apurado. Por isso, se você gosta deste assunto e vê que é muito importante, não custa nada, é rapidinho. Dá um clique nesse vídeo, já um gostei e se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Vamos ao vídeo de hoje. Ahmaed Sadar, a figura enigmática envolta em escuridão e mistério, nasceu em 1998 na vila Musharraf, em Bihar, na Índia. Ele foi criado em uma família extremamente pobre. Ele era uma criança quieta que preferia ficar sozinha. Ele raramente brincava com outras crianças. A princípio, isso não é motivo de preocupação. Isso é normal. Ele subia a árvores, perambulava sozinho. Isso visto pontualmente não é preocupante. Mas a razão disso é que ele já tinha uma má fama lá na vila onde ele nasceu. Ele tinha a fama de bater em outras crianças. Isso aí já faz o quê? Já alerta, liga um alerta, né? Então nós sabemos que crianças com psicopatias, elas vão ter esses e outros, não somente esse, tá? Esse comportamento pontual não quer dizer nada. Mas existem outros comportamentos juntos aí que já alertam, já acende o alerta vermelho. E eu não preciso falar como é a Índia, né? A Índia é um país extremamente pobre e aquele vilarejo não era diferente. No início, ele era um filho único. Nós vamos ver que existem poucas informações sobre ele, até porque se trata de criança que cometeu crimes horrendos. E aí, então, por conta disso, meio que fica em segredo, né, o que ele cometeu. Mas eu consegui extrair boas informações para trazer para vocês. Inicialmente, ele como filho único, só quem trabalhava era o pai, na cidade de Begusarai, como operário. Só que ele, aos 6 anos de idade, a mãe teve uma filha. Tanto ele quanto a mãe começaram a trabalhar. E também o seguinte, quando ele não estava trabalhando, quando a mãe teve a criança, né, a menina, ele passou a cuidar da criança, ficou a responsabilidade sobre ele. Em 2005, de 6 para 7 anos dele, a tia materna foi morar com a família de Ahmaed. Eu vou chamar Sada, tá? Porque eu acho mais fácil. Ela foi morar porque ela conseguiu um emprego, precisava de alguém que ficasse com o filho pequeno dela. E adivinha quem que começou a cuidar desse filho pequeno também? Ahmaed.
Agora imagina ele tendo que trabalhar na rua, cuidar das crianças. E isso aí aos 6, 7 anos de idade. E o resultado disso foi que em um determinado dia, o Amarjed começou a aflorar a maldade dele com aquele primo dele. Ele começou com beliscões, dando tapas na criança. Ele sentia o prazer em ver a criança chorar, até que ele partiu para um outro nível que se tornou o modus operandi dele: estrangulamento. Ele começou a fazer isso e via que a criança ficava sem ar e se deliciava, até o momento que o estrangulamento ocorreu efetivamente e a criança veio a óbito. Ele pegou a criança, foi para uma floresta próxima lá, abriu uma cova, pegou uma pedra e bateu com muita força na cabeça dessa criança a ponto de esmagar. E enterrou e voltou tranquilamente para casa. Quando a mãe chegou e perguntou pelo sobrinho, ele contou que fez tranquilamente. A mãe ficou estupefata. Essa palavra, ela ficou chocada. O pai, quando chegou, bateu nele. Mas também só fizeram isso. Aqui veio o primeiro erro. O sangue, parental falou mais alto e acobertaram o crime de Amarjed. Eles simplesmente enganaram a tia dizendo que foi um acidente. Agora bora lá. Que acidente que esmaga a cabeça do jeito como ficou a cabeça dessa criança. Eu li em reportagens que parecia assim que virou uma sopa, uma massa encefálica. Mas a tia engoliu isso e seguiu a vida dela. Em vez de ele ter sido denunciado para a polícia, ele se sentiu o quê? Ele se sentiu bem, sentiu que a ação dele não teve nenhuma resposta negativa. Ele ficou mais ousado e confiante. Em menos de 6 meses, ele age novamente com o mesmo modus operandi. E agora contra quem? Contra a própria irmã. A irmã já tinha 8 meses de idade. E não, eles dois não estavam sozinhos em casa. Os pais estavam em casa. Era uma tarde de inverno lá. Eles não estavam trabalhando, estavam dormindo no quarto deles. Quando a mãe ouviu os gemidos da filha, ele já tinha estrangulado a irmã. Com certeza, se a mãe não tivesse na casa, ele teria saído com essa criança, batido na cabeça, esmagado a cabeça e enterrado. Vocês vão entender por quê. Só que a mãe chegou no quarto, a criança já estava desfalecendo, já estava morrendo, dando os últimos suspiros. O que os pais fizeram? Não denunciaram o filho. Ficaram chocados, estarrecidos, mas não falaram para a polícia, não denunciaram. Só que era o segundo crime, era o segundo acidente acontecendo ali dentro daquela casa. Os familiares deduziram e a vizinhança também. Todos começaram a cobrar dos pais de Amarjed que eles fizessem a denúncia à polícia, mas eles não fizeram. E na família, o caso se tornou aqueles assuntos de família proibidos de ser falados. É exatamente isso. E detalhe, os pais, no dia que tua irmã, a mãe, chorando, perguntou: você matou a sua irmã? Ele tranquilamente, com um sorriso no rosto, sim. O pai deu um tapa nele e perguntou por quê. Ele respondeu apenas, simplesmente assim. E mesmo assim, eu já falei para vocês, eles não denunciaram para a polícia. Óbvio que a Amarjed, que não sabia ali o que era certo e errado, mas tinha o prazer ao torturar outra criança e todos menores que ele ia continuar. E foi o que aconteceu. Em 2007, a Amarjed fez a sua terceira vítima. Só que não foi dentro de casa e não foi com um familiar. Foi fora de casa. Ele estava perambulando na vila, quando ele viu a vizinha Chunchun Devi com a sua filha, Kuzbon. É algo assim o nome, tá? Elas estavam perto de uma escola, a bebê dentro do carrinho. A mãe precisou fazer alguma coisa, deixou o carrinho ali e saiu de perto. Kuzbon tinha 6 meses de idade, ficou ali dormindo debaixo da árvore. O que a Amarjed fez foi até o carrinho do bebê, pegou a criança, levou para um manguezal perto ali da escola, chegou lá, estrangulou e esmagou a cabeça com uma pedra. Ele fez uma cova rasa, colocou a criança e saiu tranquilamente. Só que quando a vizinha chegou, Chunchun Devi, ela começou a procurar
E pessoas que estavam ali próximo, que já sabiam da fama, má fama de Amargédio, falaram que tinham visto ele próximo da criança e pegando a criança e saindo com a criança. Por conta disso, a vizinha foi à polícia, fez a denúncia. Amargédio foi levado para interrogatório e lá ele confessou os crimes. Mas um detalhe, antes dele confessar o crime, ele pediu biscoitos ao investigador e falou que se desse o biscoito para ele, ele contava tudo. E assim ele fez. Ganhou o biscoito e começou a contar tranquilamente, sem remorso nenhum e com sorrisos, quando ele falava que tinha estrangulado, visto ali a criança ficar desesperada, sem ar e morrer. Os investigadores disseram que nunca tinham visto uma reação como aquela. Óbvio que Amargédio passou por psicólogos e psiquiatras. E eles foram categóricos ao afirmarem que ele era um sádico. Realmente ele tinha um prazer em ver a morte, em torturar crianças menores que ele. Era um caso claro de psicopatia. Nem todo serial killer é psicopata e nem todo psicopata é um serial killer. Mas aquele caso ali, ele tinha psicopatia infantil, tinha um transtorno de conduta e os médicos e psicólogos afirmavam que todas aquelas ações dele eram devido à falta de uma química normal no cérebro, falta de determinadas substâncias e que ele poderia ser tratado com medicamento e terapias. E detalhe, não há nada prescrito atualmente que venha curar ou tratar psicopatia, transtorno de conduta. Não há medicamento nem terapia para isso. Principalmente depois que a criança já começou a cometer os crimes. Pode ser que até antes, não vou dizer que não se consiga alguma coisa, porque eles falam em algumas terapias alternativas de alguns tratamentos que podem dar certo na questão da recompensa. A criança faz um comportamento bom, ela ganha alguma coisa, mas ela não pode ter já cometido um crime. Agora, o que ficou óbvio que, se ele não tivesse sido preso, ele estaria cometendo mais e mais crimes. Ele foi preso, ele foi julgado, mas as leis da Índia, por ele ser criança, ele não poderia ficar preso como um adulto. Ele foi para uma casa de detenção juvenil, passou por tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Eu não acredito que tenha dado certo, me desculpem, até porque assim, na questão genética, eu acredito que quanto mais jovem apresenta uma característica, mais fortemente é essa característica e mais fortemente é o aspecto genético que influencia aquilo. Agora, claro, nessa situação não é somente a genética. Ele foi solto em 2016, já com 18 anos de idade. Ninguém sabe o paradeiro dele. Claro, talvez ali a família. E o que se sabe é que ele trocou o nome. Lógico que não se sabe aí se o tratamento deu certo, né? Vai ter que se esperar para ver se acontecem mais crimes lá pela Índia ou outro lugar em que ele esteja. Agora eu quero saber qual é a tua opinião sobre esse caso. Você acha que o que determinou esse comportamento foi a genética em si ou algum gatilho que ele tenha vivido ali naquela casa, naquele meio? Deixa aqui nos comentários, tá? Eu espero que tenha gostado desse caso que nos choca, mas nos ensina. E tem mais vídeos aí na playlist Olhar Pericial. Aproveite e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!